Graça e paz. Hoje nós vamos falar um pouquinho a respeito de uma situação que estava acontecendo na igreja de Jerusalém, que está aqui registrado no livro de Atos, capítulo 12. Vou ler só alguns versículos aqui. Fala que, por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar, e matou a espada Tiago, irmão de João, e vendo que isso agradara aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro, e era o dia dos asmos. E o verso 5 fala assim: Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele. E quando Herodes estava para o fazer comparecer nesta mesma noite, estava Pedro dormindo entre dois soldados, ligado com duas cadeias. E os guardas diante da porta guardavam a prisão. E eis que sobreveio o anjo do Senhor e resplandeceu uma luz na prisão. E tocando a Pedro no lado, despertou, dizendo: Levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias. Aí, Herodes, aqui o líder ali, né, religioso não, político da época, era Herodes Agripa II. E Herodes aqui, ele mandou matar a Tiago e viu que aquilo, os judeus ortodoxos, os judeus que não não haviam se convertido, eles ficaram felizes com aquilo, porque eles já estavam incomodados, né? A palavra de Deus já estava os incomodando ali. E Deus havia dito um texto, em Atos 1:8, fala que o próprio Jesus disse que eles receberiam poder sobre eles para testemunhar, tanto em Jerusalém, Judéia, Galiléia, Samaria, Galiléia e até os confins da terra. E já há muito tempo o evangelho estava sendo, eles haviam ficado em Jerusalém. O judeu, ao princípio, eles achavam que o evangelho era só para eles, era só para judeus, então eles não pregavam para os gentios. Precisou, né, Deus enviar uma visão para Pedro, aqui em Atos 10, para que Pedro fosse na casa de Cornélio e ali apregoasse a palavra e visse que o Espírito Santo também descia sobre os gentios. E aí a visão de Pedro se abre para que o evangelho chegasse também aos gentios. Só que eles ainda permaneciam em Jerusalém. Jerusalém já estava cheia da doutrina, que o próprio sumo sacerdote falava: Jerusalém está cheio dessa doutrina. Então, mas eles estavam ali acomodados. E Deus permitiu, né, a morte de Estevão. E com a morte de Estevão, muitos deles saíram para pregar o evangelho fora de Jerusalém. Mas o cérebro, né, da igreja mesmo era Jerusalém. E ali estava Pedro como o líder, porque Pedro foi o primeiro pastor, né, da igreja primitiva. E Pedro, agora depois que mata Tiago, ele manda prender Pedro, porque Pedro era o líder. E ele pensava assim: agora prendendo Pedro, a igreja agora ela vai ficar, as ovelhas vão ficar sem direção, né? Que é uma ovelha sem pastor. E aí a igreja estava nessa situação, vivendo um momento de medo, de perseguição, de afrontas, perseguição religiosa, perseguição política. E nesse momento, quando Pedro está ali preso, eram os dias, né, a palavra nos fala que era o dia dos pães asmos, ou seja, era a semana da Páscoa, era uma semana, era 7 dias. Então, 7 dias eles chamavam de pães asmos, de asmos, porque não podiam comer pães levedados nesses dias. E no 7º havia a comemoração da Páscoa. E aí, Herodes falou assim que acabar a Páscoa, nós vamos matar Pedro. Essa era a intenção, que Pedro naquele dia, no outro dia ele fosse preso. E ali ele estava guardado numa prisão máxima. No verso 4 fala que ele estava guardado por 4 quartenos de soldado, ou seja, eram 16 soldados. E ali, nessa noite, ele estava guardado por 2 soldados, preso, né, as cadeias presas, ainda estava preso com as mãos presas, e soldados na porta da prisão. E aí sobreveio um anjo. E esse anjo estava o quê? Pedro estava fazendo o quê? Dormindo. Por quê? Porque nós sabemos, Paulo, ele fala lá em Romanos: se nós vivemos, somos do Senhor. Se morremos, somos do Senhor. Quer vivamos, quer morramos, somos do Senhor. Pedro, ele não estava ali desesperado, preocupado, ansioso. Nada tirou o sono de Pedro. Pedro dormiu. E o que tem tirado seu sono?
Nada pode tirar o nosso sono. A palavra de Deus fala que em paz me deito e logo pego no sono, porque tu me fazes repousar em segurança. Nós temos que entender que nós somos a igreja do Senhor. A igreja não é o prédio onde você se reúne. A igreja não é a parede, a igreja não é o púlpito. A igreja somos nós. E a palavra de Deus fala o seguinte, que as portas do inferno não prevalecem contra a igreja do Senhor. Ou seja, contra mim e contra você. Não é contra uma igreja prédio, não é contra uma igreja parede, é a igreja ser humano, é a igreja eu e você. As portas do inferno não prevalecerão contra essa igreja que somos nós. E nós somos o que a Bíblia diz que nós somos, mais do que vencedores, podemos todas as coisas em Cristo. Então nós não precisamos viver ansiosos pelaquilo, como Jesus diz, pelaquilo que havemos de comer, de beber, de vestir. Não, porque o Senhor, nosso Pai Celeste, sabe que nós precisamos de todas essas coisas. E é Ele que cuida de nós, assim como Ele cuida dos pássaros. O pássaro, ele não dorme preocupado, o que eu vou comer amanhã? Ele vai ser alimentado. E da mesma forma, nós perdemos sono por coisas pequenas, por coisas banais. Nós deixamos isso entrar na nossa mente, enquanto nós não vivemos, né, o descanso do Senhor. E Pedro estava aqui descansando, dormindo, tranquilamente. E aí o anjo entra ali e toca nele, desperta ele e dá para ele uma ordem, porque tem coisas que o Espírito Santo faz, tem coisa que o anjo vai fazer, mas tem coisa que é nós que temos que fazer. E o anjo chega para ele e fala, olha, levanta-te depressa. O anjo ordena. Então, primeira coisa, nós precisamos despertar. Desperta. Ouve a voz do Senhor. Depois, obedece. O anjo deu uma direção para ele, levanta-te depressa. O anjo não levantou ele. E aí ele levantou. E é interessante que Deus ele vai dando direção à medida que nós vamos obedecendo. O anjo primeiro dá uma ordem para ele, levanta. Depois, aí fala que caíram-lhe as cadeias das mãos. Ou seja, quando nós colocamos de pé, eu não sei como você está, né? O que precisa, qual a área da sua vida que você está do prostrado. Porque alguém para levantar, ele tem que estar prostrado, ele tem que estar deitado, ele tem que estar dormindo. E aí ele é despertado. Nós precisamos despertar para quem nós somos em Cristo, despertar para a obra que Deus tem em nós e através de nós, despertar para o nosso chamado, despertar para o propósito de Deus em nós. Nós precisamos despertar, nós precisamos ouvir e obedecer. Porque Deus ele só vai te falar à medida que você obedecer. Primeiro o anjo falou com ele, levanta. Ele levantou, caiu as pedras. Depois, no verso 8, fala assim, e disse-lhe o anjo, cinge-te e ata as tuas sandálias. E o texto fala assim, e ele o fez assim. Então, o anjo foi falando, o anjo não chegou e falou assim, olha, levanta-te, cinge os seus lombos, ata a sandália, coloca a capa. O anjo não falou tudo de uma vez. O anjo falou, levanta. Agora o anjo fala, cinge-te e ata as tuas sandálias. E aí o verso 8 está falando, e ele o fez assim. Aí disseram-lhe mais, lança as costas a tua capa e segue-me. Olha para você ver, o anjo, ele parou, ele foi pausando, levanta. Ele levantou. Cinge agora a sua roupa, o teu lombo, ata as sandálias, agora coloca a capa, agora segue-me. Ele foi dando ordem uma a uma. Assim é Deus conosco. Talvez Deus te dê uma ordem. Enquanto você não obedecer essa ordem, Deus não vai passar para a segunda. Porque Deus ele não pula etapa. Nós queremos pular etapa, nós queremos atalho. Para Deus não existe atalho. Não existe atalho. Existe processo. E dentro desse processo, Ele vai nos direcionar e nós precisamos obedecer. Quando você obedece o primeiro, Deus ele vai te dar a direção do segundo passo. Mas tudo dentro da obediência. E aí, Pedro segue o anjo. E o anjo vai e faz tudo isso. E o anjo traz o que? A direção. E a direção é feita. E as coisas acontecem ali. Desculpa, sai um pouquinho aqui do áudio, né? Da frente do vídeo. E aí ele vai obedecendo. E o anjo, qual que era o papel do anjo? Abrir as portas da prisão, fazer as cadeias caírem, fazer com que os soldados não vissem, não percebessem o que estava acontecendo, eles não perceberam o que estava acontecendo. E o que mais?
fazer o quê? Quando chegou de frente pro portão. E eles passaram, né? O verso 10 fala: e quando passaram a primeira, segunda guarda, chegaram à porta de ferro, que dá para a cidade, a qual lhe abriu por si mesma. E tendo saído, percorrer uma rua, e logo o anjo se apartou dele. Tudo que é sobrenatural, Deus vai fazer, o anjo vai fazer, o Espírito Santo vai fazer. Mas aquilo que é a nossa parte, é nós que devemos fazer. Tem coisas que é só nós que vamos fazer. O anjo não vai fazer por nós. O Espírito Santo não vai fazer por nós. Deus não vai fazer por nós, porque tudo que Deus tinha que fazer, Ele já fez. Quando Jesus disse, está consumado, foi feito ali na cruz do Calvário. E quando Pedro, né, a igreja estava orando, e quando Pedro chega na casa, o verso 14 fala que ele toca na porta, uma menina, vai a partir do 13, ó, e batendo Pedro à porta do pátio, uma menina chamada Rode saiu a escutar, e conhecendo a voz de Pedro, de alegria não abriu a porta, mas correndo para dentro anunciou que Pedro estava à porta. E disseram, está fora de si, mas ela afirmava que era assim, e eles diziam, é o seu anjo. Mas Pedro perseverava em bater, e quando abriram, viram-no e espantaram. Muitas vezes nós estamos pedindo a Deus milagre. Não sei qual é o milagre que você precisa. Mas quando Deus faz, nós ficamos espantados. Nós ficamos surpresos com aquilo que nós estamos pedindo que Deus fez. Porque muitas vezes nós pensamos assim, Deus tem poder para fazer. Nós cremos que Deus tem poder para fazer, mas nós não cremos que Deus vai fazer. E eu quero te dizer que Deus ele vai fazer. Basta nós crermos, basta nós acreditarmos, né, que Deus ele faz além daquilo que pedimos ou pensamos, ou até imaginamos, né, Deus faz. E quando Pedro chega ali, Pedro ele conta como que o Senhor o livrou. E fala que no outro dia ele foi para outro lugar, né? E o verso 19, olha como o jogo ele é invertido. Nós começamos esse capítulo mostrando a perseguição da igreja, uma igreja coada, uma igreja com medo, uma igreja escondida, perseguida. E agora nós vemos o quê? Um Pedro já liberto. E olha o que acontece com o inimigo. O 19 fala assim, quando Herodes o procurou e não o achou, feita inquirição aos guardas, mandou-os justiçar e partindo da Judéia para Cesareia, ficou ali. Esse justiçar aqui, os soldados, eles morreram. Por quê? Porque quando eles tinham que guardar um preso e o preso fugia, a sentença que iria cair sobre o preso caía sobre o soldado, caía sobre aquele que tinha, né, que tinha a responsabilidade de guardar aquele preso. Por isso que lá em Atos 16 o carcereiro ele tenta se matar quando, né, a cadeia, um terremoto e as portas das cadeias abrem, quando Paulo e Silas estão lá presos. E aí o carcereiro ia se matar, porque ele sabia que ele tinha que dar conta daqueles presos. Quando falasse que eles fugiu, quando visse que ele fugiu, a pena que cairia sobre o preso cairia sobre ele. E ele preferiu, né, eu vou me matar. Só que ele não se mata, porque Paulo grita de lá, não faça tal coisa, porque todos nós estamos aqui. Ninguém havia fugido. Por causa disso, porque a sentença que estaria sobre o preso recaía sobre aquele que tinha a responsabilidade de guardar o preso. Então, esses 16 soldados, porque eram 4 quartenos, ou seja, eram 16 soldados, eles foram mortos. Deus confunde o inimigo. Deus confunde o inimigo. E aí, Herodes, né, fala que ele vai para Cesareia, no final do versículo. E partindo da Judéia para Cesareia, ficou ali, Herodes, né? E ele estava irritado com os de Tiro e Sidom, mas estes vindo de comum acordo a ter com ele e obtendo amizade de Blasto, que era camarista do rei, pediam paz, porquanto o seu país abastecia do país do rei. E num dia designado, vestindo Herodes as vestes reais, estava sentado no tribunal e lhes dirigiu a palavra. E o povo exclamava, voz de Deus e não de homem. No mesmo instante, feriu o anjo do Senhor, porque não deu glória a Deus, e comido de bichos expirou. Herodes, ele foi para Cesareia, porque em Cesareia, que era o quartel-general, né, deles lá, aí lá onde tinha o palácio real, lá havia, né, um templo pro rei, e ele vai lá, e se assenta lá no trono dele lá,
e havia alguns lá de Tiro e Sidom que estavam lá pedindo audiência com ele, o povo. E quando ele começa a falar, o povo começa a gritar que a voz dele era a voz de Deus e não de homem. E ele então recebe, né, aquela glória blasfema, e na mesma hora a palavra de Deus fala, no mesmo verso 23, no mesmo instante, feriu o anjo do Senhor. O anjo do Senhor veio libertar Pedro, e agora um anjo, né, justiceiro, ele vem e mata Herodes. Olha como Deus mudou o placar. Esse capítulo começa com uma derrota, como se a igreja estivesse sendo derrotada, como se a igreja estivesse sendo exterminada. Mas ela acaba com o extermínio dos inimigos. Primeiro os soldados, agora Herodes, no mesmo capítulo. E olha a grande vitória aqui. E o verso 24 fala, e a palavra de Deus crescia e se multiplicava. Deus mudou o placar. Esse capítulo 12 começa como se fosse calar a igreja, como se fosse parar a igreja. Tem aquele hino que fala, né, o Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja, a perseguição não parou a igreja, porque nós caminhamos por fé e não por vista. Eu não sei se você tem caminhado por fé, mas eu quero te dizer que Deus, ele muda o placar do jogo. Talvez você está achando que as coisas não vão dar certo, que às vezes a sua situação é uma situação complicada, mas eu quero te dizer, Deus muda o placar. Deus muda a história. O nosso Deus é Deus que muda história. É um Deus que faz além do que pedimos ou pensamos. Eu não sei, né? Eu não imagino o que cada um possa estar vivendo. Mas se você está vendo esse vídeo, eu quero te falar que Deus está mandando um recado para você. Que as portas do inferno, elas não prevalecerão contra você. O seu inimigo é que vai ser confundido. É o seu inimigo que vai ser confundido. Só existe uma pessoa que pode te parar. É você mesmo. O inferno não pode te parar. A perseguição não pode nos parar. Os inimigos, eles podem se levantar, mas eles se levantam para cair. Mas você, se na sua mente você se colocar como derrotado, fracassado, se na sua mente você dizer que não tem jeito, se na sua mente você se negar a ouvir e obedecer à voz do Senhor, infelizmente, não fez como Pedro. O anjo disse, levanta, ele levantou, cinge, ele cingiu, me segue, ele seguiu. Então é ouvir a voz de Deus, o segredo é ouvir a voz de Deus e obedecer, porque aí nós vamos chegar no propósito, e com certeza é um propósito de vitória que Deus tem para mim e para você. Que essa palavra ela possa ter falado ao teu coração e você possa entender que você é a igreja e toda promessa que tem aqui para a igreja é para você. Igreja não é prédio, igreja somos nós. Que Deus te abençoe poderosamente e até o próximo vídeo. Em nome de Jesus.